Boa noite a todos. Mais uma vez, Sociedade Espírita O Semeador promove um bate-papo em torno de um assunto atual para nossa reflexão. E o assunto de hoje é atualidade do pensamento espírita, racismo e preconceito, com a participação de Gledson Barreto, que é o nosso convidado da noite. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, o nosso bate-papo de hoje, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram da nossa promoção Doação Solidária, onde foi sorteado um aparelho de celular. A nossa campanha foi vitoriosa, nós agradecemos muito pela participação de todos e tivemos uma ganhadora que levou o celular. Nós aqui parabenizamos a companheira Grace Nicore, que foi a ganhadora do celular da nossa promoção Doação Solidária. E novas promoções irão surgir em breve. Este mês é o mês do Setembro Amarelo. E, diante disso, a Sociedade Espírita O Semeador vai promover um ciclo de palestras sobre esse tema. Palestras, bate-papo, através do Google Meet. Então, neste sábado agora, das 15 às 16h30, nós teremos a participação de Eliana Aquino e Ivonete Espinheira, falando sobre o suicídio na visão espírita. E nos próximos sábados, teremos as participações de Alcione Silva, Cláudio Amorim, Marcelo Castro, todos falando sobre um tema envolvendo a questão do suicídio. A participação de vocês será através do Google Meet, uma sala de bate-papo, onde nós poderemos interagir com os palestrantes. Então, nós convidamos a todos, em nossas páginas nas redes sociais, vocês vão encontrar o link para participar deste bate-papo, desta reunião sobre o Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Todos estão convidados para participar conosco deste evento. Mas antes de nós iniciarmos, de nós fazermos nossa prece, vamos convidar o nosso companheiro Gledson Barreto. Boa noite, seja bem-vindo, Gledson. Tudo em paz? Boa noite, Jaime. Tudo em paz, meu irmão? Como você está? Desculpa aí, tivemos a questão de técnica aqui da internet, mas está tudo sob controle. Maravilha Ótimo, estarmos graças a juntos. Deus. Nós te agradecemos por você estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. Mas antes de nós iniciarmos nosso bate-papo, eu vou fazer uma prece para poder realmente para iniciar a nossa atividade da noite. E convido a todos que estamos assistindo nesse momento para juntos elevarmos o pensamento a Jesus e fazermos uma prece juntos. Senhor da vida de todos nós, agradecemos mais uma vez pela dádiva da vida, pela oportunidade desta existência para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos pelos nossos familiares, amigos, companheiros de jornada, pelos nossos lares, pelo pão da mesa e do espírito. Agradecemos, Senhor, por tudo e por todos que fazem parte da nossa vida nesta existência. Obrigado, Jesus. Envolve a todos os nossos irmãos que estão conosco nesta live. Envolve aqueles que estão nos hospitais, os seus familiares, a equipe médica, em vibrações de paz, de equilíbrio, de muita luz. E assim, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, com as bênçãos do Senhor. Que assim seja. Que assim seja, né? Boa noite a todos mais uma vez.
Hoje nós temos a grata participação do companheiro Gledson Barreto, que vai falar sobre a atualidade do pensamento espírita, racismos, preconceitos. Bem, Gledson, nós sabemos que preconceito existe vários, né? Tem o racial, social, sexista, contra a opção sexual, religioso, enfim. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Fique à vontade, eu passo a palavra para você fazer suas considerações. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar boa noite a todos e a todas que nos escutam, que nos veem pelo meio das redes sociais, pelo YouTube, pelo stream. Uma boa noite aos nossos irmãos e irmãs, em especial da nossa casa convidada, e dizer que é uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite de hoje para dialogarmos sobre um tema que é por demais velado, silencioso, e eu diria que em um certo momento, uma certa visão, às vezes torna-se polêmico a depender da abordagem, a depender do objetivo. Porém, é um assunto que, por demais necessário, mais do que nunca. A ideia do preconceito, como você bem colocou, ele se estende e se amplia um horizonte muito mais amplo, de 360 graus, do que a gente possa imaginar. Via de regra, quando pensamos em preconceitos, em geral a gente pensa em preconceito étnico, racial, mas de fato existem os preconceitos, por exemplo, no que se refere à estrutura social, à estrutura política, à estrutura religiosa, eu diria cultural de uma maneira bem geral, né, ampla. Então, há aqueles que, por exemplo, têm preconceito com relação, popularmente falando, aquele que gosta deixo daquele estilo musical, por exemplo, deixo daquele estilo literário, e assim sucessivamente. Então, a gente, enquanto espírita, não devemos nos furtar de manter um diálogo aberto, sincero, porém sempre fraterno, amoroso e, sobretudo e acima de tudo, calcado, fundamentado na qualificação. E mais ainda, diria que acima de tudo isso, que é a mesma coisa, são faces de uma mesma moeda, que nós pudéssemos também estar calcados, é claro, no Evangelho de Jesus, que é o puro amor da observação. Nem Jesus, por exemplo, furtou-se de passar pelo preconceito. Ele sofreu preconceito, sim, inclusive de casta, inclusive em relação à crença de que ele seria ou não Messias. Nós sabemos, por exemplo, pela literatura espírita e não espírita, que os rabinos da época, por questões políticas, por questões historicamente políticas, né, pelo poder, sabiam que ele era o Messias, mas não o aceitaram. Ainda que Jesus tenha demonstrado, por exemplo, inúmeras vezes a sua superioridade moral, cultural, inclusive, ainda assim não deixou de sofrer o preconceito. Mas eu gostaria... desculpe, falhou agora seu nome, meu amigo. Me perdoe. Nosso mediador, desculpe, falhou seu nome, me perdoe. Deu branco. Oi, tá me ouvindo, querido? Estou ouvindo sim, Jaime. Agora, Fique tranquilo. Jaime. Não, mas é porque eu queria dialogar, Jaime. É porque você saiu aqui a imagem, saiu o seu nome, eu não gravei. Me perdoe. Jaime, então assim... não, eu gostaria assim que a gente pudesse, nesse bate-papo, eu fiz essa prévia, e se você tiver alguma situação, alguma questão que você queira iniciar e a gente pudesse ir trocando, seria talvez mais dinâmico, ou se as pessoas perguntarem, se você estiver vendo no chat com mais facilidade, seria interessante que a gente pudesse, a partir daí, manter um diálogo aberto. Nós temos percebido muito um diálogo sobre a questão racial, até mesmo pelos eventos que aconteceram nos Estados Unidos, né, que negros foram mortos pela polícia de forma brutal, e que nós sabemos que é uma realidade também em nosso país. Então, a gente percebe que o racismo é uma questão que está estrutural em nossa sociedade. Né? E como combater isso? Como a doutrina espírita combater esse racismo? Eu percebo que nós fazemos campanhas, por exemplo, contra o suicídio, contra o aborto, contra a eutanásia,
mas eu nunca vi uma campanha específica sobre racismo, que mata muito no Brasil, né? Então, acho que está na hora também da gente, não basta não basta não sermos racistas, mas devemos ter uma postura antirracista. É importante a gente se colocar também como antirracista. Ok, eu gostaria de abrir essa discussão, esse diálogo fraterno, fazendo algumas considerações na perspectiva reencarnacionista e na perspectiva naturalmente espírita, né? Que aos Uhum. olhos de alguns talvez pareça ser a mesma coisa, no entanto, ele se diferencia. Nós sabemos que reencarnacionistas, os budistas o são, por exemplo, os teosofistas o são. No entanto, existem aqueles pontos que a gente chama de fundamentos doutrinários, né? Então, nessa perspectiva, por exemplo, eu vou aqui me apegar agora em Allan Kardec, quando, em um dado momento, ele vai nos chamar à reflexão, em o próprio Livro dos Espíritos, inclusive, e ele vai dizer que a questão do preconceito não se encontra no aspecto biológico, né? Na raça, na etnia, na cor da pele, no tom da pele, né? Na Uhum. família a qual nós nascemos. É claro que, por exemplo, existencialmente falando, a gente ouve falar, e de fato é uma verdade, mas não é a verdade, que a gente aprende a ser preconceituoso. É fato. Como a gente aprende outros bons e outros maus costumes. Afinal de contas, nós Isso. iríamos chamar isso de herança social. Muitas vezes nós espíritas, por exemplo, mesmo aqueles de muito tempo, estudiosos, muito estudiosos, pouco, ou recém-chegados à doutrina espírita, trazemos em nós arraigados ainda alguns conceitos de uma perspectiva de unicidade da existência, seja como católico, seja como evangélico, seja até mesmo como, aspas, ateu convertido. Então, a perspectiva do olhar de muitos desses nossos irmãos e irmãs é de unicidade da existência. Isso quer dizer, por exemplo, mesmo acreditando conceitualmente, cognitivamente na reencarnação, mas na prática as pessoas, a gente pega as pessoas no ato falho, como diria na psicologia. Por exemplo, as pessoas dizem assim: eu tenho um filho, meu filho chama-se Jaime, e Jaime, nossa, ele é igualzinho ao pai. Mas veja, ele é cuspido, como diz popularmente, desculpe o palavreado, igual o pai, a mesma característica. Aí as pessoas vão da característica física, né? A questão do gene propriamente dito, o olhar, a sobrancelha, os ouvidos, os lábios, o nariz, o queixo, até, sobretudo, a questão de caráter. E as pessoas dizem assim: ele puxou ao pai. Se não fosse filho, não parecia tanto. Às vezes diz assim: ele puxou o avô, é igualzinho o avô. Ou como se diz aqui na Bahia, por exemplo, assim: puxou a bisavó era índia, ele é desconfiado que nem índio. E a gente fica a imaginar essa perspectiva quando as pessoas dizem isso. Então, claro que, por exemplo, existe a herança genética, a herança biológica, nós vamos herdar, inclusive, aspectos de comportamento que tem a ver com a relação diretamente proporcional. Aliás, Allan Kardec, em Livro dos Espíritos, em Introdução Prolegômenos, lá no item 6, onde ele faz uma pequena síntese do que é o espiritismo, há um momento em que ele vai dizer que nós, enquanto espíritos imortais, encarnados que nos encontramos, em nosso caso, nós participamos de dois reinos. Ele vai dizer que participamos do reino animal, porque estamos reencarnados, enquanto espíritos participamos do reino espiritual ou angelical, como desejar. Nessa perspectiva, portanto, a gente ouve muito falar, por exemplo, na tese dos reinos, que está inclusive no Livro dos Espíritos. E a gente ouve falar poeticamente que Emmanuel vai dizer que existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal. Na biologia material, na biologia existencialista, não existe o reino nominal. Existe o reino animal. O homem faz parte do reino animal. Essa é uma perspectiva. Então, a gente vai ter algumas heranças genéticas nessa perspectiva. Porém, caráter não. Caráter, seja desvio de caráter, desvio de conduta, comportamento equivocado, ou caráter de moral elevada, nós não puxamos, nós não adquirimos dos nossos pais, avós, primeira, segunda ou terceira geração. Na verdade, algumas pessoas, mas como? É muito igual, olha o comportamento. Nós temos similitudes, nós temos afinidades morais. Daí temos afinidade de comportamento, de valores. É o que a gente diria de valor, de questões axiológicas.
Então, nessa perspectiva, portanto, a relação do preconceito, seja no caso de raça, étnico, ou outros preconceitos, Kardec vai dizer que isso é característico próprio do espírito ainda muito imperfeito, de uma inferioridade moral nossa. Então, isso é importante a gente destacar. Isso não significa dizer, por exemplo, que nós não devamos estar... Alô, travou, tá me ouvindo? Estou ouvindo normalmente, está tudo bem. Ah, ok, beleza, maravilha. Então, de vez em quando você diz um simples, eu vejo porque o meu travou aqui a imagem, então tá tudo em paz. Então, nessa perspectiva, é importante a gente destacar essa realidade reencarnatória, até porque não significa dizer que, por exemplo, que por isso nós vamos fechar os olhos, que não existe o preconceito. Você falava, por exemplo, que existe a FEB, né, Federação Espírita Brasileira, por exemplo, ela trabalha com várias campanhas. Campanha contra o suicídio, campanha contra o aborto e outras tantas campanhas. A sociedade civil, de uma maneira geral, também, é verdade. Isso acontece. E por que não existe uma campanha antirracial? Porque se criou, e aí a gente tem que entrar na antropologia existencial, no Brasil, um mito de que o Brasil não existe racismo, de que o Brasil não existe o Verdade. preconceito étnico-racial. E isso não é verdade. Existe sim. É que nem, por exemplo, nós aqui, soteropolitanos de nascimento ou de coração, moramos, portanto, e a gente já ouviu falar isso algumas vezes, na cidade, fora do continente africano, mais negra do mundo. A nossa população é cerca de 90% afrodescendente, para usar uma linguagem moderna. Mas para usar uma linguagem, Uhum. por exemplo, bastante atual, e a gente, às vezes, a gente quando fala, tendo um tom de pele mais clara, muitas vezes nós escutamos alguns irmãos e irmãs nossas, espíritas ou não, mas a gente diria numa linguagem antiga ou quase antiga, outro dia, ontem, anteontem, dia assim, nossos irmãos e irmãs negras, diziam assim, negro não, preto, pretos e pretas. E é legal, porque negro ele vem com a carga de conceitos e preconceitos, seu negrinho, sua negrinha, que vem desde o Império, naturalmente. E a gente não pode Uhum. se furtar disso. Mas como colocar isso e não fazer, por exemplo, o racismo também inverso? É pensar por que isso existe, de que maneira isso é colocado na sociedade. Então, nessa realidade, por exemplo, a gente precisa compreender que, primeira coisa, ser preconceituoso de qualquer matiz social, econômica, étnica, religiosa, política, inclusive de orientação sexual também, a gente vai dizer que quando as pessoas têm um preconceito, quando as pessoas não respeitam, e eu não diria nem o verbo aceitar, mas o principal verbo é respeitar, há uma conotação muito clara nesse momento que quando nós nos comportamos assim, denota, demonstra a nossa inferioridade moral de respeito em relação às diferenças. Então, a gente mora numa cidade, como dizia, mais negra fora do continente africano, mas que, por exemplo, também extremamente preconceituosa. Nós podemos até dizer, por exemplo, que na política já tivemos prefeitos pretos, né? Ainda, por exemplo, quando a gente fala preto, as pessoas não acolhem muito bem, mas essa é a linguagem mais interessante. Há pouco, agora, uma televisão local lançou um programa maravilhoso que eu assisti, inclusive, os 3 episódios, chamado Conversa Preta, pelo Isso, muito diretor bom. teatral, Também dramaturgo, assisti, muito bom. muito bom, dramaturgo, diretor de teatro, né? Um cara muito assim bem preparado, que é o Aldrin da Anunciação. Então, assim, um programa fantástico e que ele aborda. Eu me emocionei quando eu vi, por exemplo, alguns jornalistas, né, se colocando, né, desde, por exemplo, Georgina Mainardi, que é uma jornalista de nome, de renome, o preconceito que ela sofreu e ainda sofre, bem como os Exato. jornalistas mais jovens, o que fazia parte do esporte, né? Então, nessa perspectiva, a gente vê hoje um jornalista baiano na Globo do Rio de Janeiro, o Manuel, onde eu assisti outro dia, nessa pandemia, a gente está no home office, então muito em casa, e Manuel dizendo que quando Fátima Bernardes, por exemplo, a produção deslocava ele para fazer alguma matéria em algum local, e chegando lá dizia, cadê o jornalista? E ele dizia, sou eu. E as pessoas, mas é você? E o é você, notadamente, mas você é preto. Ou então ele disse, por exemplo, que ouvia as pessoas falarem quase que sussurrando, esse é o jornalista da Fátima. Então ele perde até a identidade. Isso não é o Manuel.
esse não é o novo contratado da Globo Rio de Janeiro ou Globo São Paulo. Não, esse não é o baiano, inclusive, né? Esse é o preto da Fátima. Então, essas questões a gente precisa primeiro analisar nessa perspectiva que é a característica de nossa inferioridade moral, primeiro aspecto. Então, a gente não tem uma campanha em relação a isso, porque culturalmente, nos costumes e hábitos nossos, nós, no Brasil e em Salvador, inclusive também, mesmo sendo uma cidade predominantemente de população preta, nós não assumimos que nós temos racismos em graus diversificados. Às vezes, mesmo até nós outros, que não nos consideramos racistas, mas pelo costume, pela cultura, nos pegamos em brincadeiras, em piadas que são sem graças naturalmente, né? Ou em forma de falar com as pessoas por uma questão cultural, por costume, por hábito, não por uma intencionalidade muitas vezes da maldade pela maldade, né? Pela humilhação, pelo preconceito. Mas é o mesmo que, por exemplo, como ser para quem é socialista em um país neoliberal. Não tem como você não ter características, mesmo de ser um socialista, e ter características neoliberal, porque você foi criado, você foi adaptado nisso. Por exemplo, uma coisa muito simples e popular e corriqueira, questão familiar. Sua mãe diz assim, você diz para sua mãe assim, minha mãe, hoje é aniversário de Gleidson. E sua mãe lhe pergunta assim, mas quem é Gleidson, meu filho? Aí você fala, Gleidson, aquele meu amigo que foi meu amigo da evangelização infantil, espírita, lá na época da Mansão do Caminho. Ela fez, ah, sim, aquele seu amigo. Ih, rapaz, eu me lembrei agora. Por quê, minha mãe? Hoje é aniversário do filho de doutor Roberto. Aí Gleidson pergunta, minha mãe, mas quem é doutor Roberto? Quem é o filho dele? Como você não lembra? Ele morou porta de frente com a gente. Vocês brincaram juntos. Minha mãe, eu não me lembro desse amigo, não. Quanto tempo ele morou perto da gente? Ah, você tinha 3 anos, você brincava, eram tão amiguinhos. E ele morou até quando, minha mãe? Ah, deveria até os 5 anos. Minha mãe, eu vou me lembrar. Mas você precisa se lembrar. Ele é filho de doutor Roberto. Em nenhum momento minha mãe fala o nome dele. Ele é filho de doutor Roberto. E minha mãe diz assim, Gleidson, você me deu uma boa ideia. Eu digo, qual, minha mãe? Ela fez, eu vou ao shopping comprar um presente para o filho de doutor Roberto. Veja, um presente para o filho de doutor Roberto. Se você for comigo, a gente aproveita e compra uma lembrancinha para o seu coleguinha da evangelização infantil. Digo, minha mãe, por que a gente está em situação econômica difícil? Ela vai dizer, por quê, menino? Não, porque a senhora vai comprar um presente para o filho de doutor Roberto e uma lembrancinha para o meu coleguinha. Ah, porque você sabe, né? Importante na amizade é ser amigo. Então, uma lembrancinha, seu amiguinho vai considerar. Mas o filho de doutor Roberto, da última vez, ajudou seu pai naquela questão lá no tribunal. Ele também ajudou sua tia naquela causa que teve. E ele tem um outro irmão que é cirurgião e providenciou a cirurgia de sua avó, você não se lembra? Então, a gente precisa comprar um presente que seja a altura dele. Percebe? Então, esses valores, esses conceitos materiais, do vale quanto pesa, vale onde você mora, vale o bairro que você mora, o prédio que você mora, e no prédio que você mora, ele pergunta, você mora em que prédio? Aí você fala assim, eu moro bem, eu moro na Graça. Aí a pessoa pergunta, mas qual é o prédio? Aí você fala um prédio, aquele prédio velho, aí você já fica de lado. Mas se for um prédio novo, ela pergunta, se você mora no prédio tal, no prédio da família Magalhães, e que andar você mora? Aí você fala assim, moro no primeiro. Aí a pessoa fala, primeiro andar, entendi, aham. Aí a pessoa não lhe dá valor. Porque morar em um prédio bacana tem que ser um prédio acima de 13º andar, e quanto mais alto você morar, isso significa dizer que você é uma pessoa bem aquinhoada economicamente. Então, essas relações materiais, de valores, do vale quanto pesa, tem uma relação diretamente proporcional nessa perspectiva. Isso não tenha dúvida. Eu finalizo esse primeiro momento, eu também dou aulas, né? E eu tive a oportunidade, por exemplo, de dar aula na Academia de Oficiais de Polícia Militar do Estado da Bahia por 2 vezes. E eu me lembro que uma das vezes que a gente começou a dar aula por lá, os alunos já não eram mais alunos oriundos do ensino médio. Muitos já tinham graduação, formado em Direito, em outras áreas do tipo, e faziam um concurso por uma estabilidade do concurso público. E eram alunos já de formação acadêmica, inteligentíssimos, naturalmente. Mas entre eles, eu me lembro de um aluno que agora eu vou, naturalmente, omitir o nome dele, eu vou criar um nome fictício. Vamos dizer que o nome dele seja João. João Almeida. E o Almeida, então, dizia, professor, eu dava aula, inclusive, de cidadania e direitos humanos para ele, nessa disciplina. Ele fez assim,
Certa vez, quando eu estava em treinamento, em aspirante ainda, no primeiro ou segundo ano, e essa altura ele é meu aluno do último ano de formação para oficial. E ele diz assim: nós saímos em uma tropa no carnaval para fazer abordagem e treinamento. Quando de repente, o comandante da minha tropa olha para uns garotos pretos e pobres no carnaval que estavam com calções, shorts, bermudas, e aí ele dava um nome, né, da Seaway, que são marcas de surfwear. E existe um Uhum. preconceito, porque as pessoas dizem que quem usa calção da Seaway é ladrão. E aí, naquele momento, ele, como uma pessoa de origem humilde, economicamente falando, mas veja, já formado, advogado, com AB e tudo mais, mas ele queria ser oficial de polícia. E ele dizia assim para o comandante dele: mas senhor, nós não vamos achar nada ali, são apenas garotos, eu conheço. Ele fez: não, mas temos que ir. E foi feita uma abordagem naqueles garotos pelo simples fato de serem pobres, de serem pretos e por estarem com bermuda Tanciway. E não encontraram nada. E a abordagem foi altamente agressiva e violenta. E veja, quem abordou, quem estava no comando, e os próprios policiais que estavam ali, eram policiais também pretos também. Então existe o preconceito nessa perspectiva também. Existe uma questão cultural de que como se não tivesse valor. A gente caminhando para uma idade média, por exemplo, e aí a gente vai para o preconceito do feminino e do relação ao preto também. Então, na Uhum. Idade Média, a igreja respeitabilíssima, e a gente precisa ter o respeito por ela, porque muitos de nós fazemos parte dela naquele instante. O conceito é de que a pessoa de cor preta e a mulher eram figuras que não tinham alma. Então, se dizia desalmadas, e não era poeticamente ou, por exemplo, metaforicamente, para dizer que era uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa fria. Berto, você é desalmado? Não. Era a crença de fato que aquela pessoa não tinha alma. Uhum. Então a gente vê que a questão do conceito preconceito também tem uma relação histórica, econômica, social, que acompanha a Terra desde sempre, mas sobretudo fruto dessa perspectiva. Eu vou falar daqui a pouco uma curiosidade espiritual em relação ao preconceito, mas eu quero saber se você tem alguma colocação e quer fazer alguma ponte em cima do que eu disse. E diante do que você está falando, como mudar esse cenário social? Porque você colocou aí de uma tropa de soldados negros que foi justamente fazer uma averiguação em jovens negros, pretos, que não tinha nada demais, mas, como você colocou, numa abordagem extremamente violenta. Então a gente já vê aí empiricamente esse preconceito bem estabelecido no âmbito social. Como reverter esse processo? Existe alguma forma de reverter isso? Será que é educação? Será que já são crenças interiorizadas e a população não consegue perceber isso, trabalhar essa questão? A gente vê isso no Brasil de mil maneiras. Se um negro entra no shopping, o segurança já começa a, digamos assim, a ver os seus passos, a acompanhar os seus A passos, fiscalizar, a a vigiar. fiscalizar, a vigiar, às vezes até mesmo abordar uma abordagem bem agressiva. Então, como a gente mudar essa questão em nosso Brasil? A gente vê que é algo estruturante. O racismo é estrutural em nosso país. Os negros sofrem por ser negros, apenas por isso. Como mudar essa questão? Tem alguma forma, alguma maneira de a gente tentar iniciar essa mudança? Olha, primeiro, Jaime, eu acredito que sim, pelo simples fato de ter a crença enquanto espírita. Mas não é uma questão de crença, porque crença a gente deixa de acreditar, a gente muda de opinião, inclusive. Mas Uhum. por ter a certeza dos princípios básicos, por ter a princípio, a certeza, por exemplo, numa coisa que nós vamos chamar comumente no meio espírita de lei de progresso. Então, inevitavelmente, isso um dia vai acontecer. Agora, o que acontece, o que vai acelerar, diminuir ou não esse processo de evolução, de progresso, de percepção de mudança, está de fato a chave se encontra, como fala na questão 585, na educação. Não educação no sentido apenas de instrução, porque nós vemos que a instrução não é suficiente, mas no processo da educação da perspectiva moral, de formar Uhum. caráter. E, sobretudo, nós outros, os mais velhos, eu estou com 53 anos, então, o nosso exemplo na perspectiva em nossa família, nas nossas relações,
em assumir, né, que temos o preconceito e etc e tal. Então eu vejo nessa perspectiva. Mas eu insisto em tocar na perspectiva reencarnacionista, porque assim, a gente teria aí, por exemplo, aqui agora, algumas abordagens. A primeira abordagem, a gente poder assim, na sociedade como um todo, como é que você, Gleidson, ou você, Jane, poderiam sugerir mudanças exequíveis para que a gente possa ter uma sociedade menos preconceituosa e um dia chegar uma sociedade não preconceituosa? Eu tenho amigos que são materialistas, que são ateus e ateias, e que são pessoas fantásticas, pessoas honestas, pessoas do bem, corretas, Uhum. apenas elas não creem em Deus, mas são pessoas generosas, pessoas muito fantásticas. Eu tenho amigos que são espíritas, que são católicas, que são budistas, que são teosofistas, que são evangélicos e que têm, sabe, desvio de conduta. Isso é um aspecto a ser colocado. Então, nessa perspectiva, portanto, por exemplo, a gente pensar na existência, os meus amigos materialistas, por valores, eles vão dizer assim que eles acreditam que nunca o capitalismo vai deixar de existir, que nunca a gente vai ter, por exemplo, uma perspectiva em que a gente não vai deixar de existir o preconceito, que o preconceito faz parte da natureza humana. E eles dizem isso com bastante propriedade. E nos valores dele, onde a gente usa a empatia, isto é, usando a lente da verdade deles, eles estão corretos. Eles vão mostrar, através de A mais B, no ponto na história, que isso não vai ter mudança. A gente pode até, talvez, minimizar, mas mudança não vai ter. Veja, essa é uma perspectiva da unicidade da existência, materialista, reducionista. No entanto, quando a gente tem um olhar da pluralidade das existências, da reencarnação, do progresso, a gente sabe que isso vai mudar e, como disse há pouco, isso pode apenas se alongar mais ou se alongar menos. O que vai fazer efetivamente essa transformação acontecer são as pequenas mudanças individuais. Eu já ouvi, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava com 28 anos de idade, olha quanto tempo faz. E eu me lembro que eu tinha uma namorada preta, linda, inteligentíssima. Olha o que eu comecei. Uma namorada preta, linda, inteligentíssima. Essa é a realidade. E eu era grudadíssimo nela. E, de repente, um dia ela me levou para um momento que estava tendo uma discussão interracial. A questão do preconceito, de como trabalhar na sociedade a questão do preconceito. Imagine você, se eu estou com 53, eu tinha 28 anos, há quanto tempo não faz isso, tá? Então, eu me lembro que chegamos naquele ambiente de discussão, acadêmico, seleto, e as pessoas falavam, e eu fui junto com ela um dos primeiros a chegar. Existe uma linguagem muito própria nesse tipo de encontro, que é inscrição. Você se inscreve para poder falar. E eu me inscrevi. Pois não, meu irmão, por gentileza. Gleidson. Ele aí colocou meu nome e eu me inscrevi. Aí chegou Jaime, falou. Chegou Maria, falou. Chegou João, falou. E eu, meu irmão, esqueceu de mim? Ele aí, gentilmente, fez, só um minutinho, por favor. Beleza? Aí daqui a pouco chegou uma outra pessoa, muito depois de mim, que nem se inscreveu, e falou outro. Aí eu me aproximei, porque era um espaço de muitos jovens na época, eu não era tão jovem assim, mas era um adulto jovem. Me aproximo dele, sorrateiramente assim, irmão, com licença, você esqueceu de mim, irmão? Tá brigado comigo? Escrevi já tem um tempão, fulano ali chegou primeiro, depois de mim, e expliquei. E ele fez assim, meu irmão, você me perdoe, mas é porque você não tem lugar de fala aqui. Eu disse, como, meu irmão? Não entendi. Na hora ficou uma confusão mental muito grande. Eu disse, peraí, eu não entendi o que você falou. Eu ouvi, mas eu não queria acreditar. Ele fez, meu irmão, você já viu o tom da sua pele? Eu disse, já. Ele fez, você não pode falar. Você não pode falar daquilo que você não experiencia, você não sofre preconceito. Então os outros têm prioridade. Se tiver oportunidade, você fala. Mas quando ele disse isso, e aí eu vi um preconceito reverso. Isso. Eu parei e disse assim, meu irmão, você está vendo aquela linda mulher que está ali? Aquela linda preta que está ali? Ele fez, conheço. Você sabia que eu namoro com ela, na época, né, há 2 anos, eu sou louco por ela, e só largo dela se ela me largar? Eu tenho, assim, loucura de casar com ela e ter filhos com ela. Ele olhou para mim assim, meu irmão, mas você não tem lugar de fala. Naquele Que momento, coisa. ou eu brigava com ele, ou eu criava uma situação. Eu parei, respirei e disse, perguntei para mim mesmo, já era espírita de algum tempo,
E eu perguntei para mim, vale a pena entrar nessa discussão? Então a gente verifica que essa questão do preconceito existe assim. Há pouco nós estamos vendo aí o filme fantástico, que eu me emocionei quando eu assistia a primeira vez na telona. Depois assisti fazendo uma perspectiva de uma análise psicológica do filme, que foi o Pantera Negra. Fantástico Isso. filme, maravilhoso. E o Rei T'Challa, no final do filme, quando ele tem um discurso na ONU, ele tem um discurso maravilhoso, onde fala que, no momento, nós precisamos aprender a construir pontes. O sábio constrói pontes, mas o limitado, né, numa linguagem grosseira, talvez o burro, né, esse vai construir muros. Então, T'Challa, em nenhum momento você veja os seus próprios irmãos na mítica Wakanda para sempre. Em nenhum momento, por exemplo, ele queria fazer o que os outros de origem branca, indo-europeias, queriam fazer, dominar o mundo. Ele, no seu silêncio, e os seus compatriotas, ao contrário, o capitão do seu comando, queria que ele fosse à frente e que ele lutasse com as mesmas moedas, com as mesmas armas que os outros usavam. E ele disse: se eu fizer isso, eu estou sendo igual ou pior que os outros. Essa não é a função. Então é um filme muito lindo, não apenas porque ele teve um núcleo central de grande maioria preta trabalhando, onde os seus protagonistas eram pretos e os brancos tinham, sabe, era sub, não só por isso, porque o diretor era preto, porque a linguagem era preta, mas sobretudo o roteiro é fantástico, a ideia é fantástica, não existe um preconceito reverso. Então, falar também de preconceito e educação, nós precisamos falar dos dois lados da moeda. Por isso que eu iniciei com a perspectiva kardeciana, dizendo que qualquer Uhum. tipo de preconceito denota, caracteriza naturalmente uma inferioridade moral nossa. Daí a gente precisa lembrar uma outra coisa. Hoje branco, hoje gordo, hoje magro, hoje gay, hoje hétero, hoje homo, hoje rico, hoje pobre, hoje segue na lei, hoje estadunidense, hoje brasileiro, hoje uruguaio, mas sempre espíritos. Sempre espíritos. Uhum. Então, há, por exemplo, uma questão que é muito polêmica, que se encontra em obras póstumas, é a teoria da beleza, que muitas pessoas que não conhecem o espiritismo vão acusar Kardec de preconceituoso. Obras Póstumas, em primeiro lugar, não é um livro da codificação, não é básico, é um livro que foi pego à revelia de Kardec, os seus anotações foram colocadas ali. Segunda coisa é que também pegam uma parte que tem na Gênesis falando que ele fala com relação à questão do negro. E as pessoas esquecem que ali em nenhum momento Kardec vai dizer que a inferioridade se encontra no aspecto biológico. Mas ele vai fazer uma expressão que é difícil da gente compreender, é que nem, por exemplo, compreender a filosofia. Quando você pega um Uhum. pensamento de Aristóteles, ou de Platão, ou de qualquer outro filósofo no seu tempo, é uma fala naquele tempo, naquele contexto. E naquele contexto, Allan Kardec vai dizer assim, que eram espíritos recém-criados, ou espíritos jovens, que se encontravam reencarnados, ora como indígenas, ora, ele vai dizer, como pretos. Mas não que a inferioridade se encontrava na pele indígena ou na pele biológica preta, por exemplo, propriamente dito. E isso criou e cria-se até hoje um furdúncio, como diria minha avó. Então Verdade. a gente precisa compreender essas perspectivas todas. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que a gente vai fechar os olhos, fechar os ouvidos. Então, a saída é primeiro educar. É que nem com relação ao feminicídio, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, é a mesma coisa. São preconceitos de matizes diferentes, naturalmente, com consequências e impactos diferentes, naturalmente, mas a raiz se encontra na mesma raiz, na inferioridade moral. E a solução se encontra na mesma solução, na educação, no bom exemplo que a gente precisa dar para essas pessoas. Então, eu me É lembro verdade. uma vez, nós tínhamos em casa, hoje, numa linguagem moderna, uma secretária do lar, numa linguagem velada, preconceituosa, escamoteada, uma colaboradora, e que ela era preta. E que eu me lembro que uma vez, eu criança, eu destratei ela. Minha mãe chegou, me chamou num canto e fez: peça desculpa à dona fulana. E eu não tinha percebido o que eu tinha feito. Eu disse: mas minha mãe pediu desculpas por quê? Você foi grosseiro com ela. Você não se trata ninguém mal. Nem por, veja que minha mãe sábia disse, por questões de pele, por questões sociais, por questões econômicas ou por qualquer outro tipo de questão. Peça desculpas a ela. Eu voltei a ela e disse, e o pequeno, dona fulana, tudo bem? Ela,
Tudo, meu filho. Eu queria lhe pedir desculpas. Ela fez, desculpa de quê, meu filho? Ah, dona Flona, é porque eu fui muito. Aí eu repeti o que minha mãe disse, né? Porque nem eu tinha noção. Eu disse, eu fui grosso com a senhora. E, lá, lá, lá. E aí repetia toda a fala. Ela fez, ô meu filho, eu nem percebi isso. Na hora, na época, eu não tive noção psicológica, nem conhecimento antropológico, nem filosófico, tampouco, para poder fazer uma análise sobre isso. Os anos se passarem, a gente vai estudar o espiritismo, estudar o comportamento humano, e a gente percebe que está tão arraigado nas pessoas que as pessoas às vezes sofrem e acham que aqui tem isso como, aspas, naturalização. É como a naturalização da mulher sofrer violência, sofrer agressividade. Aham. Então, as pessoas têm isso. Se a pessoa ela é branca e mora num prédio, e ela chega todo dia no seu prédio com a pasta 007, novinha brilhando, ele é doutor. Às vezes ele é um corretor que ganha bem, que conseguiu comprar um bom apartamento, um bom imóvel na Avenida Princesa Isabel, número 55, mora no quinto andar, mas ele é um corretor. Mas todos no prédio conhecem ele como Doutor João. Percebe? Então existe um Uhum. preconceito, existe uma questão cultural formada. Então a saída que eu vejo, primeiro é um aspecto moral. Em termos de casa espírita, nós precisamos falar sobre esse tema mais vezes, mas de maneira, como diria a música de Lenine, há de ser leve. Nós não podemos ser panfletários. Hoje eu estou negro, mas não sou negro. Ontem eu estive branco e eu era senhor de engenho. Ontem eu matei escravos. Ontem eu açoitei escravos. Hoje eu nasci negro, eu nasci preto, para sofrer, quem sabe, não como um processo punitivo, mas como um processo educativo, para eu sentir na pele, como diz o livro de Lázaro Ramos, o que é ser preto, quando um dia eu fui branco. E muitas vezes a gente vai ter um Raul Teixeira, figura ilustre do espiritismo, maravilhoso, inteligentíssimo, preto, fantástico. Observe. Então, a mesma coisa se dá, por exemplo, no cunho da orientação sexual, o mesmo se dá na questão socioeconômica, na questão política. Nós precisamos aprender a amar os nossos diferentes, seja ele lulopetista, bolsomínio, seja ele Temer, seja ele quem for. Nós Aham. precisamos respeitar e amar as pessoas que se encontram na política, mesmo que eles não se deem o respeito. Nós não podemos jogar com a mesma moeda. Nós não podemos dizer que Bolsonaro isso, Lula aquilo. Nós precisamos compreender que um dia nós tivemos, talvez, as mesmas oportunidades, guardadas as devidas proporções, que esses senhores tiveram em vidas passadas. Então, a saída, eu acredito, é, primeiro, a gente abordar mais sobre esse tema em nossas famílias, com os nossos filhos, sobrinhos, netos, familiares, falar sobre isso, dizer sim, assumir, tem um preconceito sim, e identificar o nosso nível de preconceito. É usar o capítulo do Livro dos Espíritos que chama-se do conhecimento de si mesmo. A questão já batida, mas importante, não deve ser nunca deixada para trás, de Santo Agostinho. Ou na pergunta, qual o meio mais eficaz que os homens têm nessa terra de poder se melhorar? Veja, essa frase, essa pergunta, ela é fundamental para tudo, para a economia, Uhum. para a política, para o preconceito étnico, religioso, para o preconceito de orientação sexual, para o preconceito de qualquer ordem. A pergunta é: qual o meio mais eficaz que o homem tem aqui na Terra para poder melhorar os seus pendores, as suas inclinações para o mal? E a frase é muito curta, você sabe. E para quem não está nos acompanhando e talvez conheça pouco o livro do Tio, um sábio, eu gosto de falar porque é uma expressão que a gente usa pouco. Assim, um sábio da antiguidade já vulu dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, eu, na pele branca, na pele negra, eu, homossexual, eu, religioso, eu tenho preconceitos em graus diferentes. Eu não posso generalizar, por exemplo, agora, por conta do equívoco da deputada federal que cometeu um assassinato com seu marido, e dizer que todos os crentes são Evangélicos. assim, os evangélicos são Exato. assim. Falar crente, por Uhum. exemplo, é um ato falho, é um preconceito. Veja que tem um preconceito de minha parte. Por que que existe? Porque é cultural. Porque é cultural. Eu, como espírita, muitas vezes deixo de ver amigos de muitos anos. E quando eu reencontro, ei, Gladys, tudo bem? Tudo bem. Aí as pessoas me veem, por exemplo, não bebendo, não fumando, assim. Você não bebe? Digo, não, não fuma, não. E eu ainda não tenho filho, assim. Não tem filho? Não. Aí faz assim, aí me olham assim.
já duvidosamente, da minha orientação sexual. Eu poderia até ser homoafetivo, não sou, e se fosse, não teria nenhum problema. Mas as pessoas fazem com aquele olhar. Ou então diz assim, não bebe, não fuma, não tem filho. Você é crente? Aí eu digo assim, sou. Sabia que você era crente. Frequenta que igreja, eu digo assim. Aí eu digo o nome, né, às vezes. Aí eu brinco. Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Federação Espírita do Estado da Bahia. Centro Espírita O Semeador. Não, mas isso não é crente, não. Eu digo, menino, é crente. Então veja que a base do preconceito se encontra em outra estrutura. Então, o racismo ele é estrutural, sim. E a gente não percebe. Mas é tão estrutural e estruturante quanto os outros preconceitos. Eu falava há Claro. pouco com relação ao filho de Dr. Roberto. Assim acontece. Eu falei da secretária do lar que trabalha em minha residência. Eu falei há pouco do corretor que mora na Princesa Isabel, no quinto andar, num prédio bacana, num apartamento bacana, que ele comprou com vendas bacanas. E que ele, às vezes, não tem Uhum. nem o ensino médio. E fala muito bem, inteligentíssimo, e é um grande corretor. E não é uma pessoa menor nem pior do que o juiz que mora no andar acima dele, por exemplo. Mas ele, para o porteiro, ele é doutor. Às vezes o porteiro É, do prédio dele está fazendo faculdade e ele nunca vai fazer. é Curioso verdade. isso. É. Agora, Gleide, você Nós vamos... colocou uma questão aí bem interessante, uma situação, um exemplo que veio de casa, quando você citou a Sim, secretária, né, do lar, na realidade, empregada doméstica, né, a perfeito. função é essa mesmo, e a gente fica com esse preconceito, dizendo que, minha Isso, secretária, essas isso, bobagens todas. isso. Mas aí houve uma questão muito importante, que foi a educação. Foi Perfeito. sua mãe lhe educar naquele momento, chamar a sua atenção para o que você tinha feito. Uma coisa que foi há muitos anos atrás e que ficou na sua cabeça, ficou na sua memória. Foi um exemplo. Não, vá lá e peça desculpas. E Você Jane, fez isso e aquilo outro. e ela não Uhum. falou de uma maneira tão carinhosa assim, não, viu, Jane? Ela falou amorosamente, mas falou firmemente, amorosa, mas muito firme. Vá! Eu não Isso. vou. Vá, porque se você não for, você vai ver o que é bom para tosse. E o xarope dela era forte. Mas aí eu coloco o seguinte, que a educação é uma arma importante contra o preconceito. Porque Perfeito. existem aquelas crenças que vêm dentro de casa. Por Sim, exemplo, a claro. mãe ou o pai fala para o filho: homem, meu filho, não chora. Homem que é homem Perfeito. não chora. Você já cria aquele preconceito. Por exemplo, você tem um casal de filhos em casa. A menina você tem cheio de resguardos, aquela coisa toda. Meu filho, ele pega todas. Atenção, Isso. minhas amigas vizinhas, cuidado com suas filhas, que meu filho é garanhão. Então Perfeito. existe esse preconceito, esses preconceitos que vêm de casa, que são crenças que são colocadas nos filhos de casa. Então a educação é a porta principal para a gente banir o preconceito da sociedade. Então é importante os pais fazerem esse trabalho de educar os seus filhos, de conversar com os seus filhos sobre essas questões, para poder a gente criar realmente um mundo melhor, pessoas melhores. Então, foi muito bom o seu exemplo, que a gente percebe que de casa vem a educação. Claro. Eu gostaria de fazer uma pequena leitura aqui, um texto que eu tirei da Federação Espírita Brasileira, que diz Uhum. assim: Espiritismo e respeito à diversidade humana. Espiritismo e respeito à diversidade humana. Em tempos que nos pedem reflexão e consciência sobre o preconceito, a doutrina espírita nos traz palavras esclarecedoras para o nosso trabalho de autoaperfeiçoamento e convivência pacífica. Antelição de que somos todos irmãos, celebremos a diversidade humana com respeito e fraternidade. Com a riqueza das palavras a seguir, que é de Allan Kardec. Diz assim: Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para as leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais. Isso está na Revista Espírita de 1862. Imaginemos. Então, nessa perspectiva ainda, nessa mesma revista, ele vai dizer assim: o Espiritismo
restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só orgulho fundou as castas, os estúpidos preconceitos de cor, textualmente, ipsiliter Allan Kardec. Para que, às vezes, alguns espíritas que não estudam criticam Allan Kardec, dizendo que não é preconceito, ou que a doutrina não falou sobre isso. Agora, fato é, doutrina falou. Outro fato é que nós, que fazemos parte do movimento espírita, que é diferente de doutrina espírita e movimento espírita, pelos nossos preconceitos, pelas nossas raízes que a gente traz, sabe? Conceitos, valores cristalizados, arraigados de séculos em nossa vida. Preconceito contra a mulher, preconceito contra o idoso, preconceito contra o homoafetivo na linguagem mais moderna, preconceito contra a cor, a etnia, a raça, a religião. Isso nos acompanha invariavelmente há séculos. Transformar, nos livrar disso, eis um dos motivos pelos quais nós reencarnamos. Reencarnação é um processo reeducativo. Então, nessa perspectiva, diz assim: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e castas, pois o mesmo espírito pode tomar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário. Federação Espírita Brasileira, não é do estado da Bahia, não, tá? Ó, excelente texto, por sinal. Tirei hoje da página deles. Então, diz assim: não é um texto de agora, eu posso lhe mandar depois. Então, com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça, de casta, pois o mesmo espírito pode tornar nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, para depois dizer, texto de esquerda, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a justiça, da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei dos mais fortes, nenhum há que prime em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais, que, conseguinte, o da liberdade. Sabe onde é que está isso? Além de estar no site da Federação Espírita Brasileira, a Gênese, capítulo 1, item 36, página 42 a 43. Vê também Revista Espírita de 1867. Então, a gente precisa falar, abordar preconceito, sim. E, por exemplo, eu tenho amigos pretos que eu gosto muito, maravilhosos, e que eu compro junto com ele a briga contra a relação antirracista. Uhum. Há pouco agora eu tenho na minha página um vídeo que o grande diretor Spike Lee pegou o vídeo de Michael Jackson, quando ele esteve aqui em Salvador e fez aquela gravação maravilhosa, e como ele é diretor do filme, do videoclipe, foi o que ele fez? Ele fez uma montagem com a situação atual que está acontecendo. As mortes nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E ficou um vídeo fantástico. É um vídeo de protesto, o qual eu sou a favor, inclusive. Mas entre os meus amigos pretos, eu tenho pretos moderados e pretos radicais. Eu tenho amigos pretos que são na luta contra o racismo, mas são, por exemplo, machistas. Agridem as suas mulheres, batem nos seus filhos. Uhum. Então, bater no filho e agredir a mulher não é porque ele é preto, mas porque ele tem um valor machista. Porque ele tem aí uma discrepância moral. Então, a perspectiva é essa. É claro que a gente não pode fechar os olhos assim, por exemplo, se a gente for contar, aqui mesmo em Salvador, eu lhe perguntasse, Jaime, você já foi a médicos urologista? Provavelmente sim. Jaime, você já foi a médicos cardiologista? Provavelmente sim. Jaime, você já foi em alguma audiência aqui em Salvador e de juízes ou você? Provavelmente sim. Eu vou lhe perguntar, conte nos seus dedos das suas mãos quantos médicos pretos, quantos médicos juízes, quantos médicos desembargadores na cidade mais negra fora do continente africano você viu? Provavelmente você vai ter dificuldade. Muita dificuldade. Então o preto ele não vai ter ascensão econômica ou ascensão, por exemplo, na perspectiva de ser um desembargador, um juiz, um médico, um engenheiro, porque, e aí me desculpe usar uma linguagem bastante grotesca, porque ele é burro? Porque ele é limitado? Claro que não. Claro que não. As pessoas precisam compreender uma outra palavra que ficou muito na moda nessa polarização de política, que é meritocracia.
Não tem meritocracia se você tem, por exemplo, naquele momento vai ter uma largada de natação. Você coloca 3 nadadores, supostamente. Aí ele tem 10 anos que nada. O segundo, ele tem 2 anos que nada. O outro tem 2 meses que aprendeu a nadar. Os dois estão nadando na mesma área. Tem a mesma oportunidade eles tiveram? Claro que não. Claro que não. Mérito, eu preciso dar oportunidade de maneira igual. Eu preciso sair, quando eu falo sobre isso, e eu não sou de esquerda, as pessoas, e podia ser, não teria nenhum problema, alguns amigos vão dizer assim, vá para Cuba. A gente não pode nem falar isso na casa espírita, que parece que é pecado. É verdade. E eu digo assim, então se Jesus estivesse aqui hoje, você manda ele para Cuba. Porque Jesus fala sobre repartir o pão, sobre o respeito. Jesus era amigo, mas Jesus, as pessoas não veem com o discurso também, não, Jesus era amigo dos miseráveis, não. Jesus era amigo de Zaqueu, um homem rico, cobrador de impostos, ganhava bem, concursado público do Império Romano. E Zaqueu disse, Senhor, se for almoçar em minha casa hoje, eu vou restituir. Olha, ele não disse tudo, não. Eu vou restituir o dobro do que eu tirei das pessoas e darei a metade dos meus bens. Mas ele não disse eu vou dar todos os meus bens. Ele não era Francisco de Assis. Era um homem rico. Levi, cobrador de impostos, também funcionário público federal. Fez parte do colégio apostólico de Jesus. Judas, e Jesus conhecia todos. Judas de Iscariotes, Jesus sabia que era o único que destoava entre eles. Negociante, voltado a bens materiais. Simão Pedro, um homem limitado, pescador, rude, que parece com todos nós na sua humanização imperfeita, com dificuldade de perdoar as pessoas. Basta pegar, por exemplo, Boa Nova de Humberto de Campos e ver o discurso de... Ou então, quando voltar à primavera, no capítulo Mansos e Pacíficos, quando Amélia Rodrigues vai dizer que naquele momento Pedro está triste, e Jesus pergunta como se não soubesse. Está triste, Pedro? Estou, Senhor. Por quê? Estou cansado, Senhor. Dá vontade de largar tudo. Pedro, amigo, ó, o único título de Jesus, dá vontade de largar tudo. Não sou eu que estou dizendo, não. É Amélia Rodrigues. Só não larga o Senhor por causa do Senhor. E como se Jesus não soubesse, mas é um bom psicólogo. E o que lhe faz você ficar triste, Pedro? As pessoas, Senhor. Sabe, Senhor, quando vem de fora, de outras religiões, de outros arados, e vem nos questionar, eu até compreendo. Mas quando é de dentro, é como se ele estivesse assim, dentro da casa espírita, Senhor. Quando diz assim, quando vem de dentro, é minha sogra, minha mulher, meus filhos. Ah, Senhor, dói mais. Jesus, como se não soubesse, diz assim, Pedro, eu reconheço. Realmente, quando vem de fora, a gente até compreende mais. De dentro, a dor é maior. Aí ele pergunta, o que fazer, Senhor? Jesus diz assim, seja pacífico. Senhor, tudo bem, eu entendo que a saída é ser pacífico, mas como é que eu vou ser pacífico com as pessoas que eu sei que são piores do que eu? Essas pessoas não podiam se esforçar, Senhor? Elas já conheceram a luz, mas elas não conheceram, mas não internalizaram, Pedro. E você internalizou. E o que eu preciso fazer além de ser pacífico? Doe o seu melhor, mesmo que o outro não dê o seu melhor. Então, se eu sou preto, se eu sou homem, se eu sou gay, se eu sou mulher, eu preciso doar o meu melhor. Isso não significa dizer que eu não vou, por exemplo, colocar a lei Maria da Penha, eu não vou colocar a lei, por exemplo, quando tiver um racismo naquele momento, eu não vou negar que não existe um racismo estrutural, eu não vou negar que, por exemplo, em Salvador existe preconceito sim, que não existe igualdade de oportunidades. É claro que eu preciso brigar por isso, mas existem formas de dizer, maneiras de brigar. Há de ser duro sem perder a ternura. Palavra de um socialista, mas é uma palavra sábia. Jesus também era duro sem perder a ternura. Raça de víboras, até quando estaria entre vós? Mas ele amou a todos. Ele amou a todos. Ele amou a Judas. Chico Xavier vai narrar que naquela perspectiva que a gente tem que Jesus, depois que desencarna, ele desaparece. Nenhuma literatura fala os 3 dias onde Jesus estava. Só Chico vai dizer que Maria Dolores vai dizer para ele que naqueles 3 dias que ele se afastou de todo mundo, ele foi aos umbrais da vida, sabe fazer o quê? Resgatar Judas. O cara que vendeu ele, que traiu, que fez ele passar por tudo aquilo. Isso é que a gente precisa compreender. Eu sendo preto, eu sendo religioso, eu sendo de esquerda, eu sendo de direita, eu sendo lulopetista, eu sendo bolsomínio, eu sendo gay, eu sendo qualquer coisa parecida. É isso que eu preciso compreender. Então a saída se encontra nas questões 919 e 920 do Livro dos Espíritos. Aliás, a partir da 918. Um sábio da antiguidade, Javulo, dizia, esse é
o meio mais eficaz de fazer com que o homem não se incline ao mal. Segunda coisa, Agostinho de Hipona. Fazer o que eu fazia todos os dias quando estava vivo. Está lá em Confissões de Santo Agostinho. Como foi meu dia hoje? Como foi aquela minha fala com o Jaime? Será que eu falei muito grosseiro? O que aconteceu? Será que eu fui estúpido? Será que eu fui feliz no que eu coloquei? Será que eu fui radical? Será que eu fui realmente cristão? Como foi meu dia hoje? Será que tem alguém que eu preciso pedir desculpa, pedir perdão? Eis a saída. E a terceira saída se encontra nas leis morais. Lá numa lei que a gente chama de BIP, que pergunta assim: o que é a caridade compreendida por Jesus? Eu estou parecendo evangélico, né? Mas é assim. Espiritismo tem que ser assim também. Então, como é a caridade como bem compreendida Jesus? Aí ele vai dizer BIP, benevolência, indulgência e perdão. Aí vem a frase final, lapidar, para com todos. Jesus ama profundamente o assassino, aquele que violentou uma criancinha agora, aquele sujeito que estava agora na mídia, que não foi o primeiro, que são vários, que violentou a sua sobrinha. Por incrível que pareça, Jesus ama profundamente esse sujeito, tanto quanto ama Francisco de Assis, tanto quanto ama o Papa Francisco, tanto quanto ama Chico Xavier, Madre Teresa. Jesus ama profundamente e para com esses, Jesus tem muito mais empatia porque sabe que eles estão doentes da alma. Agora, isso não quer dizer que as leis civil da época não devam e não devem ser aplicadas. Mas uma vez aplicadas, eu preciso ter uma penitenciária também que reeduque. Eu não posso ter uma penitenciária onde eu tenho um quarto, 2 metros por 2,5 metros, e colocar 20 pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu preciso criar uma oportunidade. Conforme a tradição espírita, Chico Xavier vai dizer que quando Adolf Hitler desencarnou, por compaixão, os espíritos superiores, a mando de Jesus, levaram o Hitler para a Lua, para uma prisão na Lua. Está lá Chico Xavier que diz isso. Porque se ele ficasse onde ficasse, ele ia sofrer coisas terríveis. E foi um dos maiores assassinos que a Terra já teve, direta e indiretamente. Quantos bilhões de judeus ele colocou? Que preconceito ele tinha contra negro, contra judeu, contra isso, contra aquilo outro. Ele é o símbolo da... Agora, nós precisamos lembrar que todos nós, pretos e brancos, temos dentro de nós um Hitler e uma Madre Teresa de Calcutá. Todos dois habitam ainda dentro de nós. Quem é que vai sobressair? Quem é que vai sobreviver? Aquele que mais eu alimentar. Mas insisto, para não ficar um discurso gasto pelo tempo. Isso não significa dizer, meus irmãos, minhas irmãs que estão a nos ouvir, por exemplo, que nós vamos fechar os olhos e os ouvidos ao preconceito racial ou religioso. Isso não quer dizer que eu tenho que, por exemplo, crucificar a deputada federal que matou o seu marido. Claro que ela tem que ser presa. Claro que ela tem que ser julgada. Mas julgada de maneira limpa e não ser apedrejada. É claro que o sujeito que violentou a sua sobrinha precisa ser julgado. É claro. Assim somos todos nós. No entanto, tudo precisa ser feito com amor. Não com esse amor infantil, esse amor, sabe, de fada, de conto de fada. Não. Mas o amor da lei de Deus. As leis de Deus, elas são duralex sed lex. São implacáveis. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, todas as minhas ações vão, de uma maneira ou outra, daqui para ali, a curto, a médio, a longo prazo, ser o meu advogado de defesa ou de acusação, que se encontra na minha consciência. Então, claro que temos que fazer, sim, campanhas contra o racismo, mas também contra a questão religiosa, contra a homofobia, contra tudo. É claro que quem é preto sofre muito mais, mas eu escutei, como eu falei, tive aquela fala daquela namorada que eu tive, eu fiquei feliz agora, foi com a fala de grandes representantes, pretos e pretas, quando dizem assim, racismo não é conversa de preto, não. Racismo também tem que ser conversa de branco, porque o branco precisa saber o que é isso, para reeducar os seus filhos, através do exemplo, da fala, para que ele possa, se ele não tem lugar de fala porque ele não sofre na pele,
mas ele pode ser um elemento importante para que se possa minimizar, diminuir e, quanto espírito, eu diria, deixar de existir. E entender que esse racismo estrutural que hoje existe e que nós, pretos, sofremos, porque apesar da minha pele não ser branca, mas eu não nasci na Alemanha, eu não nasci na Noruega, eu não nasci na Finlândia. Na Finlândia, um dia, eles acordaram, os deputados, a partir de hoje a educação vai ser igual para todo mundo. Pronto, acabou. Aí tem meritocracia. E não é um país socialista. Não é Cuba. Não é um país pseudo-comunista como China ou como Rússia, que não são comunistas coisa nenhuma. Percebe? Então, nessa perspectiva, a saída se encontra aí. A solução, primeiro, parece um discurso gasto pelo tempo e parece xarope. A solução é o amor. E em consonância com o amor, essa solução é ter um estetoscópio, uma escuta, de compreender que a chaga se encontra assim, como disse o texto, no egoísmo, se encontra assim, no orgulho. Então, ó, a gente diz assim, ainda a Federação Espírita, o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vêm todos os homens irmãos seus. E essa crença não se encontra na cor da pele. O oposto disso aí, a gente pode ser preto, a gente pode ser branco, a gente pode ser amarelo, a gente pode ser indígena. A questão do nosso caráter não é na nossa biologia que se encontra, são nos nossos valores. Então, se hoje eu nasci preto, se hoje eu nasci mulher, se hoje eu nasci pobre, se hoje eu nasci rico, eu preciso compreender. Ser rico não quer dizer que é uma pessoa má, ruim, não. Em absoluto. Ah, poxa, Jaime era uma pessoa tão maravilhosa quando eu conheci ele. Depois que ele ganhou aquela fortuna, Jaime mudou tanto, o dinheiro mudou Jaime. O dinheiro mudou Jaime? Claro que não. O dinheiro revelou que Jaime já era, que se Jaime fosse o que ele sempre aparentava ser, dinheiro não ia mudar Jaime. É claro que a riqueza, como diz o livro dos Espíritos, é a maior prova que nós temos. Ele não diz que é a miséria, que é a pobreza, mas é a riqueza, porque nos facilita a inclinação da luxúria, por exemplo. Entretanto, ser rico ou ser pobre não é problema. Porque eu me lembro que eu trabalhei nas ruas de Salvador durante anos, alimentação em ruas, e eu me lembro que no Largo dos Mares, com um grupo que a gente fazia parte, logo no início que eu comecei a fazer parte desse grupo, então tinha um senhor muito peculiar, que quando a gente foi dar o alimento, era noite chuvosa em Salvador, e aí a pessoa que era mais antiga no grupo falou assim, Gleito, não ofereça ele não. E comecei, eu já estava, não vá não, observe como é que se dá. Quando ela disse observe como é que se dá, e eu virei para trás, quando eu virei, o senhor estava lá, pegando um copo de sopa quente e jogando no rosto de uma mulher. Companheira nossa, inclusive era um grupo espírita. Uhum. Ele jogou a sopa quente na hora. Um companheiro dela, alto, forte, malhado, foi em cima daquele morador de rua para agredir ele, xingando e dizendo: eu vim lhe dar comida e você faz isso, quando, graças a Deus, alguém do grupo, tão forte quanto ele, mais dois, contiveram ele. Chamou ele por ser maluco. Aí perguntaram: quem trouxe esse casal? Aí alguém disse: fui eu. Mas você não sabe que quando a gente traz uma pessoa nova, a gente não pode deixar a pessoa sozinha? Aí o sujeito que estava nervoso porque jogaram sopa na esposa dele, e a esposa que estava nervosa, que estava com sopa quente no rosto, queimou, claro. Ela disse, mas isso que ele fez, que cara orgulhoso. Eu falei, não senhora, a senhora não conhecia ele. Observe, depois que eles se acalmaram, disseram assim, nós viemos aqui para servir. Aí a pessoa mais experiente foi lá, pegou uma lata de leite ninho com a sopa quente, tampou, foi até o banco da praça, colocou a sopa no banco da praça e saiu. Quando nós nos afastamos, aquele senhor foi, pegou a sopa e tomou. E tomou. Então, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é prerrogativa de quem tem dinheiro. É prerrogativa moral, de uma baixa moral. Que nós podemos estar na pele preta, na pele branca. Podemos estar hétero, podemos estar homo. Podemos estar ateu ou religioso de qualquer situação. Podemos estar rico ou estar pobre economicamente. Essa é a perspectiva. Então, para nós espíritas, respondendo àquela pergunta anterior sua, a saída não é só a educação.
mas a educação numa perspectiva reencarnacionista, com o olhar de que somos espíritos imortais e que temos dívidas e que temos créditos. E que o comportamento hoje que nós temos, se está melhor, porque melhoramos um pouco. E às vezes, se não existe o aparente preconceito, é porque a gente está na pele preta, que se a gente tivesse talvez na pele branca, continuasse ainda com preconceito. E vestimos a pele preta para saber na pele como é que funciona, o que é ter cerceado os seus direitos, a sua dignidade. Como brigar por isso de maneira digna, amorosa, claro, usando a justiça, denunciando sempre, mas denunciando com amor. Jamais humilhando, jamais vilipendiando, sempre amando. Desculpe. Excelente, meu amigo Gleidson. Adorei suas reflexões. Eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando também estão muito felizes. Suas colocações foram muito boas. Estamos muito felizes por ter contado com você hoje à noite, em nossa live aqui. E, mais uma vez, agradecemos por você ter aceito o nosso convite. A Sociedade Espírita Semeador agradece às pessoas que acompanharam conosco o nosso evento. Lembrando que neste sábado, às 15 horas, teremos o nosso evento de Setembro Amarelo, com a companheira Eliana Aquino e Ivonete Espinheira, das 15 às 16h30, através do Google Meet. Suicídio na visão espírita. Vamos refletir sobre esse assunto no nosso Setembro Amarelo. E contamos com a participação de todos também em nosso evento. Então, mais uma vez, eu agradeço a Gleidson pelas explanações, pelas reflexões que ele nos trouxe hoje, por sinal muito lúcidas, muito equilibradas. Que Deus abençoe, companheiro, você. Receba o abraço de todos nós da Sociedade Espírita O Semeador e esperamos contar contigo em outras oportunidades. E meu aqui, amigo, meu irmão. Sim. Sim, diga, desculpe. Não, depois eu falo, desculpe. Não, vou deixar você fazer as suas reflexões finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Paulo, que foi assim aquele que foi a ponte nesse momento. Agradecer a todos os meus irmãos e irmãs dessa casa que eu muito respeito, que muito admiro, tenho um carinho e, sobretudo, reconhecimento pelo trabalho no chamado antigo Velho Centro de Salvador. Manter uma luz acesa no Centro Velho de Salvador realmente é para poucos. É não desistir. É como o IKB, lá na rua João de Deus, Marcel Pelourinho. São recantos de amor que precisam ser mantidos. São jardins, são casas do caminho para que as pessoas possam estar ali sendo mantidas. E não só os encarnados, mas, sobretudo, a gama de desencarnados que estão ali, que desencarnaram nas ruas, em situação de risco, se encontram perambulando por ali e que, em suas reuniões mediúnicas, são ali acolhidos e recambiados para o mundo espiritual. Quero agradecer a oportunidade a todos e a todas, pedir desculpas se me exaltei em alguma fala que não foi assim agradável aos ouvidos, mas preciso dizer que tudo que disse foi por amor. Também quero dizer que as minhas experiências que eu compartilhei não foi por uma questão de personalismo, de dizer, olha, tá vendo? Mas é justamente porque eu sei que nessa expressão que eu respeito quando as pessoas dizem, não é seu lugar de fala, mas quando eu coloco as minhas experiências, então eu ganho um certo lugar de fala. Eu posso dizer do que experienciei, do que vivenciei, e não está na teoria, e sim na prática, na convivência, na relação. Conviver na Terra é o grande desafio de todos nós. É para isso que nós reencarnamos, seja nos diversos setores, nas multidimensões que nos encontramos, na política, na economia, no profissional, no familiar, na casa espírita. Então, a nossa gratidão a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder voltar ainda aqui virtualmente, ou quem sabe, quando acabar essa pandemia e tivermos a vacina. Mas digo uma coisa que eu acho que é muito importante, tanto quanto. Se puder, fique em casa. Mas se for sair, use máscaras, porque usar máscara é um ato de amor. Primeiro, de amor próprio. Segundo, de amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Gleidson. Muita paz para vocês.
caminhemos com Deus na mente e Jesus no coração. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem em paz.